Procon identifica a diferença de até 443% em preços de material escolar. Em Manaus, quase 11 mil carros já foram emplacados com a nova placa do Mercosul. Vítimas do incêndio em Educandos começarão a receber aluguel social nos próximos 15 dias. Toffoli derruba a decisão de Marco Aurélio e eleição no Senado será secreta. Ciro Gomes diz que capital político de Bolsonaro não dura 6 meses. Auditoria. O governo vai fazer pente fino em 2 milhões de benefícios do INSS. Em reconhecimento, Maduro assume hoje o segundo mandato na Venezuela. Ataque com drone contra a base militar deixa vários mortos e feridos no Iêmen. Bandidos desafiam a polícia, não dão trégua e assaltam mais um ônibus em Manaus. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Madrugada chuvosa, essa que termina dentro da previsão do Climatempo de 25 milímetros para esta quinta-feira. A chuva não para e a temperatura é de 24 graus e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. É alta a umidade do ar, 99%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Quinta-feira, 10 de janeiro. 355 dias do ano. Dia de Santo Aldo. O Rio Negro subiu mais 8 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 29 centímetros. O que aconteceu nesta data? 1907, classificação da Torre de Belém como monumento nacional lá em Portugal. 1912, bombardeio da cidade de Salvador com o objetivo de forçar a renúncia de Aurélio Viana, então governador da Bahia. 1920, encerrada oficialmente a Primeira Guerra Mundial com a entrada em vigor do Tratado de Versalhes. 1946, acontece em Londres a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, 51 nações estão representadas. 5h50, sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. A programação para as férias do início do ano já começa nesta sexta-feira e abrangerá a região metropolitana, centros culturais e o Teatro Amazonas. A agenda coordenada pela Secretaria de Estado de Cultura vai até o dia 31 e incluirá espetáculos de dança, teatro, música, atividades recreativas e a segunda edição da colônia de férias promovida pelo órgão. Começou a chover desde as 23h30 de ontem e a chuva ainda não parou, não dá trégua, chove muito sobre a cidade, Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Edson Mello, ouvintes do Jornal da Manhã. Chove, Paulo Guerra e ouvintes, chove muito. Nós estamos nesse momento na zona leste da cidade, mais precisamente aqui próximo à garagem da Global, e chove, Paulo, como você bem colocou, chove desde 11h30, das 23h30 da noite de ontem, chove, e aqui para a zona leste ainda continua, Paulo, uma chuva forte, né? Chuva com a visibilidade muito difícil para quem está dirigindo também. Os carros aí que estão nesse momento estão com os faróis ligados, a visibilidade é prejudicada, bem como muita água na pista devido a essa forte chuva que ainda cai sobre a cidade de Manaus. E os motoristas devem se acautelar por causa da aquaplanagem, né, Pellegrini? Um condomínio aberto para um acidente. Sempre que chove, né, nós noticiamos também esse tipo de acidente que vem ocorrendo aí devido à aquaplanagem, devido aos carros também que tentam frear a distância para que o carro consiga uma boa frenagem bem mais longa, né, Paulo? Pode o carro também deslizar pelo asfalto, então todo cuidado é pouco para quem está dirigindo nesse momento. Mas ainda assim, Paulo, mesmo em meio à chuva, mesmo em meio a esse perigo todo, foi constatado aí, nós temos aí algumas imagens nos grupos que nós participamos de notícia, que na madrugada de hoje, Paulo, já tivemos aí um racha, né? O famoso pega, o racha, na estrada da Ponta Negra. Mesmo chovendo, mesmo com pista molhada, tinha carros participando de racha na estrada da Ponta Negra. Pellegrini, esse pessoal é irresponsável, eu não tenho pena nenhuma de quem morre diante de uma irresponsabilidade desse tipo. Chovendo, e não é só nesses rachas não, é muita gente trafegando em alta velocidade pelas ruas da cidade em meio a aguaceiro, visibilidade reduzida, muita água e sem aderência dos pneus ao asfalto. Eles metem um pé realmente, Paulo, né? Nas principais vias, onde qualquer via que tenha um pouquinho assim, um clarão, já estão metendo o pé, e nas avenidas Torquato Tapajós, né? Dependendo do horário, na Avenida das Flores também, recém-inaugurada, ali é um absurdo, o pessoal está
passando em altíssima velocidade, nessa que é a mais bela, a mais nova pista da cidade, a Avenida das Flores, que emenda com a Avenida das Torres, Paulo. Ali não tem hora, a qualquer hora você pode observar os carros em altíssima velocidade. Pois é, Pellegrini, sem falar nos motociclistas também que abusam da velocidade e acham que são feitos de aço, não é? Pois é, e todos os dias, né, Paulo, tem a prova aí nas ruas de que não é assim, de que eles não são de aço, né? Tem motoqueiros todo arrebentado pelo asfalto, outros tantos morrem, outros tantos mutilados e internados. Se você passar no pronto-socorro 28 de agosto, no pronto-socorro João Lúcio, ali no Adriano Jorge, está completamente lotado de pessoas que sofreram um acidente de moto. Alberto Pellegrini, os ladrões não dão trégua. Por volta de 1h da manhã recebi um telefonema na minha sala aqui no jornalismo da Rádio Difusora, de uma senhora aflita dizendo que lá na rua 24, no São José 2, estava acontecendo um arrastão, Pellegrini. Imagine só, estavam levando tudo, até os contadores de água, Pellegrini. Pode? Eles se juntam, né, para fazer aqueles bandos, fazem arrastão. Antigamente era ação de galeroso, hoje já colocaram outro nome, arrastão. E sai levando tudo que tem pela frente, é verdade. Os hidrômetros estão sendo levados, não é de hoje, não é nenhuma novidade na área da zona leste da cidade. Eles vendem o hidrômetro, que é de metal, e vão vender nessas casas aí que compram material com alumínio, como cobre, etc. E acabam vendendo esse material, e por isso os hidrômetros, Paulo, a maioria deles é colocado em grades, né? O cara faz ali um curralzinho de grade para que o hidrômetro não seja levado. Muitos hidrômetros também já foram roubados, continuam sendo roubados também aqui no sítio histórico da cidade e o chamado centro de Manaus, Pellegrini. Centro de Manaus é o que mais sofre com essa ação de bandidos, Paulo. Aqui no Teatro Amazonas parece que é um negócio que não tem mais jeito. No Largo de São Sebastião, uma praça tão bonita, é difícil você passar após as 17h30, está lá para todo mundo ver. Eles consumindo droga, deitados na calçada do teatro. Outro vê ali um casal que vai passando, aí se junta dois e vão, me dá o dinheiro aí. Aí se não der aquele dinheiro, ele sai acompanhando a pessoa, ameaçando. Tu me conhece, tu sabe que eu sou xeracola, eu posso estar com uma faca, é melhor tu me ajudar. É mais ou menos assim a abordagem, e isso acontece todos os dias no Largo de São Sebastião, e infelizmente, Paulo Guerra, nenhuma providência tomada, já que isso já tem mais de ano que a gente fala por aqui, e absolutamente nada mudou. Pois é, quando eles avistam alguém, eles combinam entre si, vamos finalizar, eles usam esse termo, vamos finalizar aquele ali, é por aí. Vamos finalizar, se não passar tal coisa, vamos finalizar. Então, é assim, aqueles estudantes que fazem cursinho ali na área, ou estudantes mesmo daquelas escolas estaduais que tem em pé, Colégio Brasileiro, os estudantes do EA, todos sabem muito bem do que eu estou falando. Aquela área ali do centro, ali na 10 de julho, o negócio realmente, Paulo Guerra, infelizmente, não é fácil. Pellegrini, você viu algum carro de polícia essa madrugada aí em alguma rua da cidade ou não? Até que vi, Paulo Guerra, né? Na área da Zona Leste eles montam, né? Aquele PB, né? Policiamento básico, eles ficam nas rotatórias, né? Ali próximo ao terminal, próximo de terminal e próximo de rotatória, na madrugada até que tem, mas a população reclama muito, Paulo, das vias de dentro dos bairros. Aí os bandidos ficam à vontade para cometerem assaltos, fazerem arrastões, como ocorreu aí no bairro de São José. A polícia fica sempre nos pontos das principais, onde passam ônibus, etc. Mas dentro dos bairros mesmo, a situação, Paulo Guerra, é muito complicada. Eu só não entendo, Pellegrini, quando a polícia vai atrás de algum bandido, ligar uma sirene. É claro que ele vai fugir, né? Olha, tô chegando, dá no pé, tô chegando. E outro detalhe, Paulo Guerra, a maioria dessas pessoas que estão cometendo assalto, que estão fazendo arrastão, já tiveram passagem pela polícia e não só uma vez, né? Aquela questão da audiência de custódia, os bandidos roubam, assaltam, tomam bolsa de senhoras e ameaçam todo mundo. A polícia prende um ali, prende outro aqui, apresenta, quando é depois, já estão os mesmos bandidos nas ruas. Há muito tempo que se fala de que seria oferecida a segurança aos passageiros dos ônibus em Manaus, mas isso na prática, na realidade, não acontece. Os assaltos estão aí, são muitos assaltos. Mais um ônibus foi assaltado, Pellegrini?
Pois é, Paulo Guerra, a noite passada nós tivemos aí mais um ônibus assaltado, né? Na verdade houve uma tentativa de assalto, né? Os bandidos ficaram assustados e acabaram não levando nada, foi na área do bairro de Santa Etelvina. Bairro de Santa Etelvina, a Avenida Max Teixeira, área ali da Zona Sul, ali quando passa ali, Paulo Guerra, pela Avenida Costa e Silva, nas proximidades da Bola da Suframa, as pessoas, os passageiros que já estão acostumados a pegar ônibus naquela área, já ficam, né, em polvorosa, porque é uma área de muito assalto, uma área que mais houve assalto a ônibus foi na área do Viver Melhor e também ali na Avenida Costa e Silva, próximo ali àquela coisa do 40 por ali. Alberto Pellegrini, daqui a pouco volta e conta tudo o que aconteceu. Os pronto-socorros, como tu trabalha, Alberto? Pouco, né? Quando chove, né? A situação fica mais tranquila, Paulo, né? Já colocamos isso aqui outras vezes. O pronto-socorro Platão Araújo, estamos em deslocamento para o 28 de agosto ainda, mas o João Lúcio e o Platão Araújo, nós podemos afirmar, Paulo, que teve uma movimentação bem abaixo de dias anteriores, né? Como a gente sempre coloca por aqui, a situação quando chove é bem menor. Tivemos também aí alguns eventos de agressão física devido a, né, aquela violência doméstica. Dessa vez, Paulo, 2 casos, e foi diferente. Dessa vez foram os 2 maridos que foram agredidos por suas amadas. Um deles recebeu diz ele que estava quase fervendo a água e a mulher jogou na costa dele a chaleira que estava esquentando no fogão, que era para fazer um cafezinho para ele assistir a novela. Só que ela foi mexer no celular e a água que seria usada para fazer o café foi usada como arma de vingança e ela escaldou a costa do seu próprio marido. Uma aglomeração em uma cerca lá de uma casa no bairro, na zona leste da cidade. 2 mulheres estavam tomando banho, Pellegrini, aproveitando a chuva, estavam nuas tomando banho, aproveitando a água que caía do telhado. E ficavam ali, e a moçada foi passando, daqui a pouco parecia um comício lá, Pellegrini. Em trajes de Eva, as 2, Paulo Guerra, elas tomavam banho na bica, tomavam banho de bica, né? Tava chovendo, ficavam naquele cantinho daquele e resolveram ficar. As informações dão conta de que isso se trata de uma aposta que elas estavam fazendo com outras 2. As 2 disseram que elas não teriam coragem, eu tenho, então bora apostar, apostaram e as 2 foram em trajes de Eva. Uma era bem mais olhada que a outra, uma tinha 25 anos, a outra 42. A de 42, Paulo Guerra, ninguém olhava assim mesmo. A de 25, rapaz, todo mundo ficou de olhão para cima até que elas se vestiram de uma toalha. Criada conservada, não é, Pellegrini? Paulo Guerra, daquele jeito, Paulo, né? Essa de 25 anos era menina do interior. No interior não é todas as peças de roupa que se usa, né, Paulo Guerra? E com isso acontece aquilo que eu te mostrei ainda agora. Pellegrini, até daqui a pouco. Temos informações de Manacapuru. Está chovendo muito em Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Bom dia. Muita chuva, Paulo Guerra. Bom dia, meu irmão. Muita chuva, e essa chuva realmente parece que não quer parar, né? O céu está todo encoberto de nuvens negras e com certeza vai chover muito em Manacapuru ainda. Quem sabe essa chuva aí não amoleça aí as folhinhas das embalbeiras, né? Mas o problema, Paulo, aqui não é tanto a chuva. É que ontem alguns prédios públicos, incluindo as feiras, tiveram fornecimento de energia elétrica suspenso pela Eletrobras, Amazonas Energia, sem qualquer aviso prévio, o que causou um grande transtorno aos servidores destes locais. Tal suspensão se deu devido à cobrança de uma dívida herdada pela atual administração no valor de mais de 50 milhões de reais, que foi acumulando-se desde o ano de 2001 com a concessionária de energia elétrica. Segundo informações, a administração municipal vem buscando a negociação da dívida junto à concessionária. Porém, é praticamente impossível efetuar o pagamento do consumo atual juntamente com o valor da negociação. Pois, para se ter uma ideia, o valor de 50 milhões de reais corresponde a 1/3 do previsto para ser investido no município durante o ano todo. A Prefeitura de Manacapuru vem questionando também junto à concessionária que alguns prédios incluídos na cobrança não pertencem mais ao município e mesmo assim continuam gerando despesas. A atual gestão do município informou ainda que irá continuar negociando e buscando todos os meios possíveis para tentar sanar o quanto antes o problema, para que fatos dessa natureza não ocorram mais nos prédios públicos da Princesinha dos Solimões. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã.
6h08 em Manaus, interagindo com os ouvintes. A Nayana, que está em São Lourenço, lá no Paraguai, acompanhando o Jornal da Manhã. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, está oferecendo 24 vagas de emprego para diversas áreas nesta quinta-feira. Há vagas para garçom, operador de caixa, montador, entre outras oportunidades. A CETRAB ressalta aos interessados que para concorrer às vagas é preciso comparecer na sede localizada na Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, de 8 às 14 horas. As escolas de samba de Manaus têm até o dia 1º de fevereiro para concorrerem ao edital de chamamento público que destina apoio financeiro da Prefeitura de Manaus ao desfile das escolas de samba de Manaus 2019 do grupo especial A, B e C. Termina nesta quinta-feira o prazo para pagamento da cota única do Imposto sobre Serviço ISS Autônomo 2019, com desconto de 10%. Os profissionais liberais cadastrados na Prefeitura de Manaus podem emitir suas guias para pagamento diretamente no portal de serviços do Manaus Atende, por meio do endereço eletrônico www.manausatende.manaus.am.gov.br. O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região fechou o ano de 2018 com mais de 22 milhões em acordos. Segundo o balanço do Centro de Conciliação, foram realizados 1.523 audiências ao longo de pouco mais de 8 meses, desde a inauguração do Sejusc JT em abril de 2018. A empresa Processamento de Dados Amazonas S.A. informou que até às 17 horas desta quarta-feira, 41.768 alunos da rede pública de ensino efetuaram o processo de transferência escolar. Desse total, 26.988 foram realizados via internet por meio da página www.matriculas.am.gov.br e 14.780 foram realizados presencialmente nas escolas públicas. As reservas de vagas para as escolas da rede estadual de ensino totalizam 24.948. Para as escolas municipais da capital, o total é de 16.820 vagas. Em 2018, no primeiro dia de transferência, foram realizadas 32.998 transferências via online. Manaus, 6h11. O Diário Oficial do Estado publicou na manhã de ontem a prorrogação dos contratos temporários de mais de 7.000 professores da capital e interior, estendendo o contrato dos profissionais do magistério até o dia 30 de junho deste ano. O pagamento para esses servidores segue normalmente no mês de janeiro. Produtores rurais, associações, cooperativas e agroindústrias do Amazonas têm até o dia 31 deste mês para realizarem o credenciamento no programa de regionalização da merenda escolar, o PREME. O prazo para o credenciamento de entidades jurídicas e organizações de moveleiros para o programa de regionalização do mobiliário escolar, PROMOVE, também foi prorrogado até o dia 31. Os editais estão disponíveis no site da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS. As famílias vítimas de incêndio em Educandos receberão em até 15 dias o primeiro pagamento do aluguel social da Prefeitura de Manaus. O auxílio será entregue às famílias por 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6, dependendo do caso analisado. A pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, a Justiça Federal determinou que a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, bloqueie o repasse de 44,9 milhões à Universidade Federal Fluminense. Esse foi um acordo celebrado nos últimos dias do governo de Michel Temer, do MDB. Segundo os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal, esse valor representa quase metade do orçamento total da FUNAI em um ano. Essa decisão complementa a ordem judicial de reestruturação física e de contratação de pessoal para as frentes de proteção etnoambiental no Amazonas. O Programa de Proteção e Orientação do Consumidor, PROCON, realizou nos dias 4, 7 e 8 pesquisa comparativa de preços de 33 itens do material escolar em 6 estabelecimentos comerciais. O objetivo da pesquisa é oferecer referência e dar ênfase na proteção dos interesses do consumidor quanto ao preço e ofertas de produtos e serviços conforme o Código de Defesa do Consumidor, CDC. As maiores variações aparecem no produto lápis preto de diferentes modelos, em que a diferença encontrada chega a 443%. Um mês após lançamento, quase 11 mil carros já foram emplacados com a nova placa do Mercosul.
Larissa Baldeiro tem os detalhes. Um mês após a implantação da placa padrão Mercosul, o Amazonas já possui 10.792 placas circulando. Aliás, o estado foi o segundo a adotar o padrão de emplacamento em todo o país. Segundo o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Rodrigo de Sá, a nova placa trouxe benefícios para a população, mas ele reforça os critérios obrigatórios para adquirir o novo emplacamento. O lançamento se deu no 10 de dezembro do ano passado, por intermédio de uma imposição do PAN em resolução. Já 7 estados da federação já aderiram, alguns outros estão em vias de aderir, e a gente acredita que a placa tenha trazido benefícios à população. Centenas de pessoas já têm nos procurado para espontaneamente adquirir e adotar a nova placa, mas é importante destacar que ela é obrigatória para os veículos novos, assim como aqueles que vão passar por um processo de transferência de propriedade e aqueles que vão trocar de município. A nova placa possui vários itens de segurança instalados, que ajudam na fiscalização de veículos irregulares, aumentando a segurança do cidadão. Os padrões de segurança são estabelecidos em acordo entre todos os países do bloco Mercosul. Rodrigo de Sá salienta os detalhes que tornam a nova placa mais segura. A placa Mercosul teve como seu principal mote, digamos assim, viés de lançamento, justamente esses aspectos de segurança que ela ostenta. Essa segurança vem desde a manufatura, do processo de fabricação dessa placa e de sistema, até mesmo de variáveis constantes dela, que implicam em maior segurança tanto aos departamentos de trânsito quanto aos próprios usuários. Ela vem com a faixa holográfica, com marcas d'água, com a inscrição do Brasil e do Bloco Econômico Mercosul, e também com QR Code, com o qual constam todas as informações de fabricação dessa placa, do fabricante, do estampador, número de série, lote, como também dados do próprio veículo e do condutor. Apesar de trazer mais segurança ao usuário, o valor da placa não sofreu alteração. O par de placas traseira e dianteira continua R$ 221,69 e o preço da unidade confeccionada em separado é de R$ 155,19. O usuário conta ainda com uma economia no valor de R$ 90 na hora do novo emplacamento, tendo em vista que a placa modelo Mercosul não possui mais o lacre de segurança. Outra medida adotada pelo Ministério das Cidades determinou a retirada dos brasões do estado e município desses novos modelos, levando em conta o apelo da Sociedade de Especialistas, que avaliam a medida como desnecessária, já que elevaria os valores cobrados. Com a retirada dos brasões, a placa permanecerá a mesma por toda a sua vida útil, sem a necessidade de troca caso o proprietário se mude de município ou de estado. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Polícia. Moradores de Iranduba continuam assustados com a onda de assaltos que voltou a se intensificar na sede do município e nas comunidades próximas. Na noite de ontem, um posto de combustíveis que fica no centro da cidade foi roubado pela segunda vez em 2 semanas. Imagens das câmeras de segurança do local mostram uma motocicleta chegando e segundos depois um homem correndo com um revólver em punho e rendendo o frentista que, sem reagir, lhe entrega o dinheiro que estava no bolso da própria calça. Em seguida, o ladrão corre na direção da loja de conveniência e some do foco da câmera. Na sequência, o meliante aparece em uma foto saindo da loja, sempre com o revólver em punho na mão direita e a mão esquerda segurando algo que parece ser o dinheiro roubado. Na noite anterior, uma drogaria recém-inaugurada também na avenida principal de Iranduba foi invadida por homens armados que levaram dinheiro, celulares e outros pertences. Nos ramais do Lago Santo Antônio e Areal, os assaltos a comércios e residências virou rotina. Informações dão conta de que na noite do último sábado, homens armados invadiram um sítio no ramal de Santo Antônio e renderam uma família inteira que passava o fim de semana no local. Os bandidos fizeram uma limpa na casa, relataram testemunhas. É necessário urgentemente que a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas dê uma atenção especial aos municípios da região metropolitana, principalmente a Iranduba, que é a cidade mais próxima de Manaus e por isso sofre os reflexos da criminalidade da capital do estado. É preciso intensificar inclusive a fiscalização na barreira de acesso à ponte Jornalista Felipe Dal, do lado de Manaus, para evitar que bandidos cruzem livremente sobre o Rio Negro para praticar delitos nas comunidades do entorno. 6h20. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia prendeu um garoto de 16 anos e outro menor de 12 anos de idade. Um menino de 12 anos e um adolescente de 16, eles praticavam, Paulo Guerra, assaltos na área da zona leste da cidade e tentaram fazer um assalto em uma clínica. Apontaram arma, um revólver 38 para as pessoas que estavam na clínica, para os profissionais da clínica, estavam levando os pertences. Eles fizeram um assalto, a polícia foi acionada e rapidamente, quando eles chegaram lá na rua Hilário Gurjão, os policiais da 30ª SECOM fizeram um grande trabalho e prenderam os 2 bandidos mirins que estavam atacando, estavam armados, estavam ameaçando matar e já tinham feito um assalto em uma clínica, odontológica. Os 2 foram apreendidos por policiais da 30ª SECOM. Mais uma grande ação da Rocan, que apreendeu aí um trio com aproximadamente 6 quilos de droga. Os 3 homens foram presos com toda essa droga. Foram presos Josué Santos Lima, Luiz Lopes Ferreira e o Rotterdam Araújo Vasconcelos, de 34 anos. As prisões foram efetuadas pela equipe da Rocan na zona leste da cidade. De acordo com os policiais da Rocan, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que Josué, o Luiz e o Rotterdam estavam fazendo aí um verdadeiro arrastão na área da zona leste da cidade, estavam também com uma grande quantidade em droga, quantidade de dinheiro e uma arma de fogo. A Rocan chegou junto e conseguiu prender os bandidos. Se você quiser fazer alguma denúncia, é só falar através do WhatsApp com a Rocan. Atenção para o WhatsApp da Rocan para você fazer aí a sua denúncia. Anote o número do WhatsApp da Rocan, faça a sua denúncia anonimamente. Você não precisa se identificar. O WhatsApp da Rocan é o seguinte, é o 99280 7574 99280 7574. Você vai aí fazer contato com a Rocan, um dos batalhões de maior credibilidade da cidade, que as pessoas confiam, e tem um comando hoje do Coronel Bruno Azevedo. Outro batalhão que se destaca na cidade são os policiais da Força Tática, que em patrulhamento mais uma vez tiraram bandidos de circulação que estavam vendendo drogas e cometendo arrastão. Sempre os policiais, os profissionais da Força Tática estão aí prontos para agir na cidade, e a noite de ontem não foi diferente, e a Força Tática tem o comando do Coronel Klinger Paiva. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele foi preso. Janderson Cunha da Silva, conhecido como Soneca, ele foi preso acusado de matar um rapaz que saía da escola. O crime aconteceu em julho do ano passado no bairro Colônia Santo Antônio. De acordo com o titular do 28º DIP, Westland Queiroz, a prisão foi efetuada em via pública lá no bairro, na área do bairro dali do Crespo, na área da zona sul da cidade. Com Janderson Compasso estava sendo procurado pelas equipes. Eles efetuaram 12 disparos de arma de fogo em direção de um rapaz no momento em que ele saía da escola. A vítima ainda tentou fugir, mas acabou sendo atingida por 4 balas. O estudante foi socorrido e permaneceu muitos dias internado em coma lá no pronto-socorro João Lúcio, mas infelizmente acabou morrendo. O delegado titular do 28º DIP também participando aí, e graças a Deus e a ação da polícia, o Janderson Cunha da Silva, o vulgo Soneca, o perigoso Soneca, o bandido da mais alta periculosidade, Jander Cunha da Silva, o Soneca, foi preso em uma grande ação dos policiais do 28º DIP. Você que é da área do 28º DIP e quiser fazer a sua denúncia, é só fazer pelo WhatsApp 9269-7830 9269-7830 para você fazer seu contato com os policiais da 28ª SECOM.
E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, policiais da 4ª SICOM apreenderam 2 homens que estavam com uma grande quantidade de droga. A droga foi apresentada no 4º DIP, numa grande ação dos policiais daquela SICOM. Fazia contato ontem com o Sargento Moraes, ele me passava todas essas informações em mais uma grande ação dos policiais da 4ª SICOM, que estão aí fazendo de tudo para diminuir a criminalidade na área que eles cobrem. Grande trabalho, mais um grande trabalho dos policiais da 4ª SICOM. Pronto socorro 28 de agosto, um plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Paulo Guerra, para se ter uma ideia, apenas 4 atendimentos, ainda assim 2 por acidente de trânsito, 1 por agressão física e um outro que acabou apanhando da própria esposa. As informações dão conta de que ela foi mexer no WhatsApp do marido e viu o que não queria ver. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no pronto socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um outro homem deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, um tiro de raspão, uma pessoa também deu entrada vítima de queda de árvore. Ontem foi subir no abacateiro e acabou se arrebentando. É um rapaz de 21 anos de idade que está ainda internado e pasmem, viu? O estado dele é gravíssimo devido a essa queda de um abacateiro. Pronto socorro Platão Araújo, também localizado no coração da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Um homem identificado apenas como Bruce deu-lhe uma facada na barriga de um homem que estava jogando sinuca com ele, ainda não identificado. Bruce só anda armado. O Bruce tem a carinha de besta, de gente assim tranquila, mas o Bruce anda armado e anda com uma faca peixeira na cintura. E um desentendimento foi o motivo com o qual o Bruce desse uma facada na cabeça de seu oponente. A facada foi na cabeça, ele não teve pena não, deu-lhe na cabeça que o couro arriou, e isso aconteceu lá no bairro Jorge Teixeira após uma partida de sinuca. E logo após o crime, o Bruce saiu tranquilamente, rindo, ele gosta de rir, com a faca na cintura. Um carro modelo Corsa Classic de placa NOZ 4156 está desaparecido desde o último dia 25 de dezembro, quando foi alugado para um motorista de aplicativo em Manaus. O dono do veículo pede ajuda e oferece recompensa para encontrá-lo. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, identificado como William, possui uma empresa de locação de veículos e alugou o carro para o suspeito do Natal. O homem, cuja identidade não foi revelada, afirmou que usaria o carro para trabalhar em um aplicativo de celular. Desde então, não compareceu para devolver o veículo e não deu notícias. Você vê por aí o carro de placa NOZ 4156, faça contato com a polícia. Esse carro está aí rodando pelas ruas com restrição de roubo. Aliás, esse negócio é um perigo, né? De alugar o carro, ou também tem um enfermeiro aí do SAMU que esqueceu o celular dentro de um carro desses de aplicativo, nunca mais ele viu a cor do celular, já ligou para lá, ligou para cá. Então todo cuidado é pouco para você não deixar nenhum pertence nesses carros de aplicativo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, noite e madrugada.
Noite, madrugada das mais tranquilas na cidade. Ninguém morreu a facada, nenhum morreu por tiro, nenhum morreu por agressão física, nem tampouco por acidente de trânsito, nenhum bandido trocou tiro com a polícia para morrer. Noite, madrugada de pedra vazia, amor. Uma tristeza. Paulo Guerra e ouvintes, a noite madrugada realmente foi das mais tranquilas. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 51 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da chuvosa noite madrugada na cidade. Ainda chove em Manaus. Na Zona Leste, a chuva é forte. Paulo Guerra. Pellegrini, os bandidos que assaltaram o ônibus a noite passada já foram identificados, não? Não, Paulo, não foram identificados ainda, né? Eles estavam começando a fazer um assalto, ficaram assustados, né? E não chegaram nem a fazer toda a limpa no ônibus, né? Eles perceberam que tinha muita gente passando mensagem pelo celular e com isso ficaram com medo e acabaram levando pouca coisa do coletivo. Mas foi sim mais um ônibus que foi assaltado. Além do ônibus da linha 640, onde foi um assalto de grande porte, podemos colocar dessa forma, onde por pouco os bandidos não mataram alguns dos passageiros e levaram todos os pertences. Mais um assalto na cidade. Houve também ameaças de assalto, Paulo, na Avenida dos Oitis, na área que liga a zona leste ao Distrito Industrial 2. Existem, Paulo Guerra, nessa Avenida dos Oitis, três quebra-molas que mais parecem muros, e dezenas de assaltos já aconteceram nesses quebra-molas. Os ônibus, os micro-ônibus, as vans têm que diminuir muito, tem que parar para passar por esses quebra-molas, e é aí que os bandidos agem. Então os motoristas mais uma vez estão pedindo aí às autoridades para que verifiquem essa questão desses quebra-molas gigantescos que existem lá na Avenida dos Buritis, na área do Distrito Industrial 2. Paulo. Loteria. Aqui no concurso 4.871 acumulou 65 apostas com a quadra, para cada apostador R$7.424,78. Para o terno, 3 números acertados, 4.707 apostas ganhadoras, R$154,18 é o prêmio. Dezenas sorteadas da quina: 35, 60, 66, 72 e 79. A Mega Sena voltou a acumular no concurso 2.113, dezenas sorteadas: 11, 14, 21, 25, 46, 50. 11, 14, 21, 25, 46, 50. A quina saiu para 30 apostadores, cada um vai receber R$63.724,36. A Loto Fácil, concurso 1761, saiu para 4 apostadores de Conselheiro Lafayette, como sempre, Minas Gerais, Cruzeiro, São Paulo e da capital. 14 acertos, 543 apostas, 1.236,41. Para os 15 acertos, R$381.842,20. Dezenas sorteadas, a Loto Fácil: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25. 6h36. Esportes. Depois de ter percorrido praticamente 800 quilômetros nesta quarta-feira, o Rally Dakar terá a partir de hoje um de seus momentos de maior desafio. Nos próximos 2 dias, os competidores participarão da etapa maratona. Neste importante momento do maior rally do mundo, que tem sua 41ª edição disputada no Peru, os participantes não poderão contar com auxílio externo ou da equipe. Caso algo se quebre, os próprios competidores terão de consertar ou esperar o fim do segundo dia. Na noite desta quarta-feira, 3 jogos foram disputados pelas quartas de final da Copa da Liga Francesa. Os destaques foram a eliminação do Paris Saint-Germain para o Guingamp e a vitória do Mônaco sobre o Rennes nas penalidades máximas. O técnico André Jardini definiu a equipe que fará a estreia do São Paulo na temporada 2019.
A escalação que começará a partida contra o Eintracht Frankfurt da Alemanha nesta quinta-feira às 22 horas, hora de Brasília, foi formada por Thiago Volpi, Bruno Pérez, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, Jusilei, Hudson e Hernanes, Elinho, Pablo e Everton. O Flamengo inicia a temporada nesta quinta-feira quando encara o Ajax da Holanda em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida. Os rubro-negros viraram notícia esta semana e acertaram com o meia Arrascaeta e o atacante Gabigol, mas na competição a base em campo será a do ano passado. Assim o Flamengo já está dizendo que vai jogar desfalcado. Os jogadores nem estrearam e nem assinaram um contrato. O torneio marca a estreia do técnico Abel Braga no comando da equipe carioca. Últimas notícias. O principal indicador da Bolsa Brasileira, a B3, fechou em alta nesta quarta-feira, passando dos 93 mil pontos pela primeira vez. O movimento foi influenciado pelo exterior, pelo bom desempenho dos papéis da Vale e Petrobras e por sinais de avanço em proposta de reforma da Previdência. O Ibovespa subiu 1,72% aos 93.613 pontos. O dólar fechou em queda. A moeda Yankee caiu 0,89%, vendida a 3,68, o menor valor desde outubro de 2018. Manaus 6,42. A Petrobras elevou em 2,5% os preços do diesel nas refinarias. Com reajuste que vale a partir desta quinta-feira, o litro do combustível passará dos atuais R$1,85 para R$1,9009. A estatal manteve estável o preço da gasolina, cujo litro continuará custando R$1,43 nas refinarias. O calendário de pagamento do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, já está disponível para proprietários de veículos de todo o país no site da seguradora Líder, no qual o boleto pode ser gerado. O índice geral de preços de mercado teve variação positiva de 0,03% na primeira prévia de janeiro, contra recuo de 1,16% no mesmo período do mês anterior, informou a Fundação Getúlio Vargas nesta quinta-feira. O IGPM é utilizado como referência para a correção de valores de contratos como os de aluguel de imóveis. Criminosos explodem bomba em viaduto no 9º dia de ataques lá no Ceará. Foram confirmadas 174 ações criminosas em 42 cidades cearenses desde quarta-feira. A polícia capturou 239 suspeitos de envolvimento nos ataques. 2 emissoras de rádio foram atacadas. Afastado da mídia desde 2011, Oscar Gonzalez Quevedo Bruzan, mais conhecido como Padre Quevedo, morreu ontem aos 88 anos de idade. Ele vivia em Belo Horizonte, Minas Gerais, e sofria de problemas cardíacos. O sepultamento ocorrerá logo mais às 11 horas da manhã. Nicolás Maduro será reempossado ao cargo de presidente da Venezuela. O líder chavista não fará seu juramento diante da Assembleia Nacional, mas diante do Tribunal Supremo de Justiça do país, e o parlamento venezuelano não reconhecerá seu segundo mandato, assim como diversos países, incluindo o Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visita a fronteira com o México hoje em meio ao impasse sobre a construção do muro entre os dois países. Ontem ele abandonou uma reunião com líderes democratas para tentar a liberação de cifra bilionária para levantar a barreira da divisa. Segundo o relator, o presidente bateu na mesa ao ser contrariado. Enquanto isso, o governo americano segue paralisado pelo 20º dia. O ataque com um drone deixou vários mortos e feridos durante um desfile militar realizado hoje em uma base do exército no Iêmen, ao norte da cidade de Aden, de acordo com informações de fontes militares dos rebeldes Houthis. O drone carregado de explosivos foi detonado perto do camarote onde estavam as autoridades que assistiam o desfile militar, segundo disse a agência F, uma fonte do exército iemenita. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu a condenação do ex-ministro e ex-deputado Gedel Vieira Lima a 80 anos de cadeia pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O pedido foi enviado ao Supremo Tribunal Federal nas alegações finais da ação penal relacionada aos 51 milhões de reais em espécie encontrados no apartamento de um amigo de Gedel em Salvador. A juíza Rosângela Rodrigues dos Santos, da Justiça de Abadiânia, em Goiás, aceitou denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual. Com a decisão, João de Deus vira réu no processo.
Terceiro colocado nas eleições presidenciais de 2018, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT do Ceará, criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro, ao qual atribuiu um potencial de confusão enorme em referência ao desmentido de que iria aumentar o IOF. Do jeito que vai, o capital político de Bolsonaro não dura 6 meses, alertou Ciro em entrevista à Rádio Assunção de Fortaleza. Ciro Gomes também criticou amplamente o governo. Disse que o presidente é refém de Paulo Guedes, ministro da Economia, a quem atribuiu uma visão equivocada da questão estratégica da economia brasileira e que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi um juiz exibicionista. Ciro ainda criticou a condução de Onyx Lorenzoni na Casa Civil e duvidou da continuidade do ministro do governo. Onyx não vai permanecer, disse ele. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem na sua conta pessoal no Twitter que o governo vai rever a posição da Advocacia Geral da União, favorável à prisão somente depois de esgotados todos os recursos após decisão definida em segunda instância. Ele defendeu a prisão logo após a condenação em segunda instância. Temos informações das ruas da cidade, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, para pedir mais uma vez o cuidado de quem está dirigindo nesse momento, a informação que é nos passada pelo Éder Gabriel, lá do Viver Melhor do P4, Paulo, que a Avenida Djalma Batista, nesse momento, nos cruzamentos com a Pará e João Valério, os semáforos estão em piscante. Nesse momento já começa um grande fluxo de veículos nessa via, Paulo, e tem que ter todo o cuidado. Semáforos com defeito nesse momento estão inoperantes à altura da Djalma Batista em toda a sua extensão, nos principais cruzamentos, inclusive justamente com a Pará e a João Valério. Paulo Guerra. 6:47. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, rejeitou ontem pedido feito pela Federação Nacional dos Advogados para suspender a decisão do governo federal que extinguiu o Ministério do Trabalho e determinou a redistribuição das atribuições da pasta entre outros ministérios. Na decisão, Toffoli entendeu que a federação não tem legitimidade legal para entrar no Supremo com uma ação de descumprimento de preceito fundamental para questionar a extinção. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu ontem que a votação para a eleição da nova mesa diretora do Senado, prevista para 1º de fevereiro, deverá ser secreta. A decisão foi tomada pelo ministro em função do período de recesso do Judiciário. A decisão de Toffoli vale até o dia 7 de fevereiro, quando o plenário do STF deverá decidir se referenda sua liminar. O governo federal vai fazer uma auditoria em 2 milhões de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que tem indícios de irregularidade. O anúncio foi feito pelo secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, após reunião no Palácio do Planalto para tratar da medida provisória de combate a fraudes no INSS, que deve ser editada pelo presidente Jair Bolsonaro até segunda-feira. O governo Bolsonaro teve a primeira baixa. O presidente da Agência de Promoção de Exportações, Apex, Alex Carreiro, pediu demissão uma semana após assumir o cargo. O anúncio foi feito pelo chanceler Ernesto Araújo, que informou já ter sugerido para Bolsonaro o nome de um substituto. O motivo da saída não foi divulgado. Bolsonaro recebe hoje o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o governador de São Paulo, João Dória, no Palácio do Planalto. À noite, participa de jantar de confraternização do Exército. Uma operação da polícia da Austrália contra pacotes suspeitos enviados a embaixadas e consulados no país levou à prisão de um homem de 48 anos no dia de hoje. Mais de 10 escritórios internacionais receberam correspondências do tipo. Até o momento, a polícia recuperou 29 dos pacotes. No entanto, as autoridades ainda apuram o que havia exatamente dentro das embalagens. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Novo regime de aposentadoria será voltado à classe média. A Folha de São Paulo. Toffoli mantém voto secreto na eleição na Câmara e indica desfecho do caso no Senado. O Estado de São Paulo. O governo revê posição e vai defender prisão em segunda instância no Supremo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. MEC volta atrás e suspende mudanças e edital para compra de livros didáticos. Valor econômico. Mas barril de petróleo salta mais de 20% desde mínimas registradas em dezembro. Estado de Minas. Procuradoria cobra Ministério da Saúde sobre retirada da cartilha Homens Trans. Do Recife, Jornal do Comércio. Em vídeo, Moro é abordado em supermercado. Por que o Queiroz não é a pauta?
Fortaleza Diário do Nordeste. Ceará já conta com mais de 700 agentes de apoio atuando em todo o estado. Porto Alegre, 0 hora. Palocci fecha a delação premiada com o Ministério Público Federal. As edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Insegurança jurídica paira sobre o setor de duas rodas. A crítica. Assassinato de policiais, bebedeira antes da tragédia. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5 horas e 45 minutos.